Fala, Igreja Congregacional de Higienópolis, tudo bem com vocês? Aqui é o pastor Rogério falando. Estamos aqui reunidos para mais uma aula da nossa escola bíblica e nós estamos tratando aí do tema da comunhão, que é uma daquelas 4 disciplinas, na verdade 5 disciplinas bíblicas sobre discipulado que nós temos tratado, ok? E eu quero refletir com vocês hoje ali no texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, a partir do verso 42 até o verso 45. E o tema da nossa aula é o seguinte: Atos 2, 42 a 45 é um modelo para nós? Essa vai ser a nossa reflexão e vamos começar com essa leitura que diz assim: E perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão, no partir do pão e nas orações, em cada alma havia temor. E muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos apóstolos. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. Ok? Esse é o texto que vai fundamentar a nossa conversa, a nossa discussão hoje. E nós precisamos refletir hoje sobre esse modelo da igreja primitiva. Não é que nós vemos esse relato. Isso é um modelo para nós também hoje. Essa é uma realidade que nós precisamos implementar em nossas vidas e em nossa igreja. E eu queria fazer com vocês agora um exercício introdutório, onde nós vamos abordar essa temática e vocês vão entender o porquê da pergunta se Atos 2, 42 a 45 é um modelo para nós. Não é? Porque existe uma linha de pensamento que questiona essa vivência, essa experiência da igreja ali primitiva, como se essa experiência tivesse sido fracassada, não é? Até porque mais lá adiante em Atos houve uma grande fome naquela região e aquelas igrejas que viviam daquela maneira precisaram ser ajudadas. Então algumas pessoas afirmam, aquilo não foi uma experiência legal e é por isso que nós estamos aqui hoje refletindo se Atos 2, 42 a 45 deve ser um modelo para nós, ok? E qual é o exercício introdutório? Você vai aí em duplas, não é? Reúna-se aí com mais uma ou duas pessoas, dependendo do número que vocês tiverem aí, e vocês vão responder a seguinte questão: cuidar das necessidades uns dos outros foi um idealismo romântico da igreja primitiva ou é propósito de Deus para nós hoje? Então você dê aí uma pausada aí no teu vídeo, né? Aperta o pause aí, dê uma pausa, discuta aí uns 2 minutos com a pessoa e a gente volta daqui a pouco. Estou te aguardando, beleza? Queridos, voltando aqui com a nossa aula, imagino que você tenha discutido bastante aí, não é, sobre essa pergunta, se foi de fato um romantismo da igreja ou se é algo para que nós apliquemos hoje, não é? E antes de eu responder essa questão com você, na verdade a gente vai fazendo isso ao longo da matéria, eu queria que você listasse comigo agora, não é, as disciplinas espirituais que nós encontramos nesses versos de Atos 2, 42 a 45, não é? Vamos lá comigo, vamos fazer isso comigo? O capítulo 2, o verso 42 de Atos diz assim: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Presta atenção, aqui nós já temos a primeira disciplina espiritual. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, ou seja, havia ali uma ênfase em ensino da palavra, não é? É o que a gente consegue observar aí no verso 42, não é? Essa é a primeira disciplina, ensino, palavra. A segunda, ainda no verso 42, porque eles perseveravam na doutrina e também na comunhão. A comunhão, também descrita no verso 42, é a segunda disciplina espiritual que nós encontramos aqui nesse texto, não é? Ainda no verso 42,
ele diz lá no finalzinho, no partir do pão e nas orações. Então a oração também era uma disciplina espiritual vivenciada ali por aquela igreja. E por último, quando a gente lê lá o verso 44, não é? A gente lê assim: todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. 45, vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que alguém tinha necessidade. E a parte finalzinha do verso 46, partiam pão de casa em casa, tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração. Nesses versos a gente percebe aqui uma outra disciplina espiritual empregada, vivenciada por aquela igreja, que era a vida simples. Vocês conseguem perceber a simplicidade da vida destes irmãos? Eles tinham tempo para estar juntos, eles tinham tempo para compartilhar daquilo que tinham, eles não eram apegados a bens e propriedades, muito pelo contrário, à medida que alguém tinha necessidade, eles até abriam mão disso para suprir as necessidades uns dos outros. Mas o verso que mais me chama a atenção é a parte B do verso 46, quando eles partiam pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza. A vida simples vem dessa coisa singela, simples, que era o estilo de vida que eles compartilhavam. E quando nós olhamos para esta lista de disciplinas espirituais, aqui nós percebemos algo que é interessante. Nós estamos falando de princípios, ok? Nós não estamos falando de algo que era estritamente cultural e aplicado apenas àquele tempo em que eles viviam. Nós estamos falando de coisas que eles utilizavam como princípios que norteavam as suas vidas e o seu dia a dia. E tem uma palavra aqui que eu quero destacar com você. Nós vamos fazer agora, nesse próximo momento, uma definição de cada disciplina espiritual, de cada uma dessas disciplinas que nós observamos aqui. Mas eu quero destacar a palavra perseveravam. É a palavra que vem antes de todas essas disciplinas. O verso 42 diz que perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. Eles perseveravam nisso, não é? E já eu vou dar o sentido dessa expressão perseverar para você. Mas eu queria que você entendesse, em primeiro lugar, o que significa a doutrina dos apóstolos, o que significa aquilo que nós classificamos como ensino, como palavra, como sendo esse princípio em que eles perseveravam. A doutrina dos apóstolos significa esse conjunto organizado das doutrinas do Evangelho de Jesus. É nisto que eles perseveravam, não é? A comunhão significa que eles compartilhavam tudo o que eram e tudo o que possuíam. E nós já estudamos isso na lição passada, que esse conceito de comunhão, ele vem do entendimento de que nós não possuímos nada, apenas somos mordomos daquilo que Deus nos confiou. Não é? Então, comunhão é isso, é compartilhar tudo o que eles eram e possuíam, e eles perseveravam nisso. Oração é a outra disciplina. A oração é a prática diária da busca de relacionamento com Deus. Eles perseveravam em buscar a face e a presença de Deus. Eles perseveravam na oração. E a vida simples é o estilo de vida com desapego, onde é possível compartilhar, suprir necessidades, experimentar essa simplicidade do coração e da vida, essa singeleza de coração. Então aí nós temos a definição dessas 4 disciplinas que a igreja perseverava em cada uma delas. Mas eu te falei que a gente ia conversar um pouquinho sobre o que significa perseveravam, não é? Essa é uma palavra que é usada aqui nesse texto e em 2 outros textos em Atos dos Apóstolos. E ela tem o sentido aqui de perseverar, tem um outro sentido que é de se consagrar,
e tem um outro sentido que é de se dedicar. Não é? Nós temos aí 3 sinônimos para essa palavra. Mas quando a gente pega essa ideia de consagrado, é a ideia de que eles aderiram ao ensino, de maneira a aplicar aquele ensino em suas vidas. Então, quando a gente observa para essa palavra de perseverar, significa aderir ao ensino, de maneira que ele se torne uma realidade na vida, no dia a dia. É separar-se para uma vida de acordo com o ensino dos apóstolos. Já não há mais uma distância, uma separação entre aquilo que você ouve e o que você faz. Aquilo que eles ouviam era exatamente isso que eles estavam perseverando em aplicar em suas vidas. O outro sentido é o sentido de estar dedicado, não é? Para a gente fazer essas transmissões aqui, a gente precisa de um notebook com uma placa de vídeo dedicada. Você sabe o que significa isso? É uma placa de vídeo que ela não compartilha os seus recursos com nenhum outro hardware do computador. Ela funciona só para aquilo, ela é exclusiva só para aquilo, até para que ela possa desempenhar melhor o seu papel. Então a ideia de dedicado é de empregar esforços na aplicação daquele ensino. É uma dedicação intencional para viver os ensinos do Evangelho. Estão percebendo aí como a gente está respondendo aquela pergunta lá do início? Atos 2, 42 a 45 é um modelo para nós? Está percebendo como é que a gente está respondendo isso quando a gente percebe que essas são disciplinas espirituais, são princípios que precisamos aplicar, e quando a gente entende que aquela igreja perseverava, ou seja, ela se consagrava, ela se dedicava a aderir àquele ensino por um lado e a empregar esforços por outro para que aquele ensino fizesse parte e realidade da vida daquelas pessoas. E mais uma vez, para pensar, essa perseverança nas disciplinas espirituais deveria ser aplicada para nós hoje? Será que isso é uma realidade que nós precisamos também empregar em nossas vidas hoje? Olha só, as disciplinas são baseadas, em primeiro lugar, a primeira razão pela qual nós devemos viver e aplicar isso em nossas vidas hoje, é que as disciplinas estão baseadas no ensino dos apóstolos, que é o Evangelho de Jesus. Esse Evangelho é para aquela época e é para essa época hoje também, não é? A outra razão, essas disciplinas elas formam um conjunto de princípios atemporais, ou seja, não estão limitados a uma cultura e a uma época, elas precisam ser vividas por nós hoje. Você precisa de comunhão hoje, você precisa da palavra de Deus aplicada na sua vida hoje, você precisa de oração, você precisa de uma vida simples hoje, não é? E a outra razão é que essas disciplinas é um conjunto de ensinos que é fundamentado também em outros textos bíblicos. Não é só aqui que você vê a Bíblia falando sobre comunhão, falando sobre ensino da palavra, falando sobre oração, não é? São temas que permeiam todas as Escrituras. Então eu vou responder sim, essas disciplinas devem ser aplicadas para nós no dia de hoje, não é? E eu quero agora terminar esse nosso encontro deixando um exercício para que você faça em grupo, não é? Vamos reunir 2, 3 pessoas aí agora e vocês vão responder 2 questões aqui agora. Primeira delas, em qual dessas 4 disciplinas nossa igreja e nós mesmos, não se esqueça que você é a igreja, não é? Em qual dessas 4 disciplinas nossa igreja e nós mesmos precisamos mais crescer? Pensa, discuta qual dessas disciplinas é a que nós mais precisamos crescer, a que você mais precisa crescer. Segunda, que nota você daria a você e à sua igreja
nesta disciplina que você escolheu, que é a que você mais precisa crescer. Ok? Junte aí 2, 3 pessoas, discutam sobre isso, e aí depois você pode aí, não é, compartilhar isso no nosso grupo de WhatsApp. Gente, Deus abençoe vocês.